Bora, meu povo, muita paz no coração de vocês. Nossa aula 9 de Fundamento de Enfermagem, né? Hoje nós vamos falar do uso de alguns objetos bem comuns que vocês veem no hospital, né? E vamos falar da tricotomia também, certo? Todos esses assuntos de hoje estão muito relacionados com uma técnicas, inclusive para evitar infecções, né? Vocês vão ter também 2 videozinhos para ilustrar, certo? Vamos lá. O uso da aparadeira e do papagaio, certo? Todo mundo, algum dia, entrando no hospital para visita, que seja, já se deparou com um desses 2 objetos. Talvez esse daqui nem tanto, mas esse daqui com certeza. Porque a aparadeira, tanto ela é usada para o homem, para o paciente masculino, quanto para o paciente feminino, certo? Só que aqui o papagaio é só usado, pelo próprio formato, já está dando para a gente entender que é só para o homem, certo? Daqui a pouco vocês vão ver por quê, certo? Então, assim, você tem esses dois objetos, antigamente era chamada aqui comadre, a paradeira, o cursor some. A aparadeira era também conhecida como comadre e aqui o papagaio como compadre, coisa antiga, certo? Hoje é a paradeira, né? E o papagaio, certo? Você tem ele nos hospitais aqui de inox, mas você também pode encontrar ele nas lojas e para fazer uso até em casa, inclusive o valor é mais barato de plástico, certo? Então, tanto você pode ter de aço inoxidável, como você pode ter de plástico, certo? Sendo que no hospital você vai ver o uso do aço inoxidável. Aparadeira e papagaio. Aí eu botei ali comadre e papagaio, certo? Assim, você utiliza ele só no hospital? Não. Geralmente você usa para aqueles pacientes que estão acamados, que não podem se levantar, né? E se dirigir ao banheiro, certo? Claro que vocês sabem que por ser um aparato que é para ser usado no leito, né? A intimidade desse paciente fica comprometida e nós temos que ter um grande respeito porque a gente vai ter que ficar de junto. Agora, não há necessidade de ficar o tempo todo. Depois que você coloca ele no lugar certinho, pronto, você sai, certo? A não ser que esse paciente não tenha condição, não digo nem tanto a paradeira, porque a paradeira basta você colocar por baixo do paciente, porque essa parte aqui, ó, essa parte aqui fica exatamente na região lombosacra, certo? E aqui é onde vai cair o resíduo, ou urina ou as fezes. Então, ela fica, mas aqui o papagaio tem que ser segurado. E nem sempre o paciente pode segurar. E o homem tem até uma certa resistência maior nessas questões da intimidade do que a mulher, certo? Então aí você tem que segurar. Então, no momento em que você vai se comportar mediante um procedimento desse porte, o ser discreto é importante. O não ficar olhando é importante. O não se incomodar com o odor é importante. Ou seja, fazer com que o seu paciente enfrente o quadro, enfrente a realização desse procedimento com naturalidade, certo? Ele vai acabar se acostumando. Então, foram fabricados para serem utilizados em hospitais e residências. Já falei sobre isso. Esse produto tem como principal função coletar urina de pacientes internados ou que não podem se levantar da cama, acabei de falar, como idosos e pessoas em situação de pós-cirúrgico. A comadre, ou seja, a aparadeira, também é usada em algumas vezes para coletar fezes. Então, vamos aqui. Na verdade, esse objeto daqui, a aparadeira, ela tanto serve, que eu disse, para o homem quanto a mulher. A mulher só vai usar a paradeira, só, porque ela serve para coletar urina e coletar fezes. Pronto. Então, a paradeira serve para o uso feminino, exclusivamente. Pronto. A mulher só vai usar exclusivamente a paradeira. Já o homem, ele vai usar tanto o papagaio quanto a paradeira.
Por quê? Porque aqui na paradeira, ele vai fazer uso para defecar. Imagina ele defecando aqui dentro desse buraquinho, não tem como. Por mais que ele tenha uma boa pontaria, não dá, certo? Então, a paradeira, o sexo masculino vai usar para defecar. Já o papagaio, ele vai fazer uso para urinar. Por isso que eu disse que a paradeira é para fazer uso dos dois, porém, no caso do homem, é só para defecar. Urinar, ele tem o papagaio, certo? Então, a mulher só vai usar a paradeira. Porém, o homem vai usar a paradeira e o papagaio, ok? Bem, a paradeira. Aqui é uma definição e uma amostragem dos modelos. É uma espécie de vaso de fundo chato que serve para os doentes acamados, certo? Para fazer as necessidades fisiológicas no leito, certo? Os sinônimos, ó, comadre, arrastadeira, arandela. Confesso a vocês que eu só conheci a comadre. A arrastadeira e a arandela foram vocês, né, dando agora para aula remota de fundamentos, que eu conheci esses outros sinônimos. Repare que aqui tem a que mais você vai encontrar é essa, você tem a de plástico e você tem essa daqui, certo? Eu, particularmente, não gosto muito dessa daqui, não. Eu prefiro mais essa. Mas você vai encontrar no hospital tanto dessa quanto dessa e pode, ocasionalmente, encontrar essa plástica. Porque a paradeira, ela geralmente fica no banheiro, certo? Ela fica assim... Ela tem um suportezinho de ferro, né, em que coloca várias. Eu não sei nem se eu tenho a foto aí. Eu não me lembro o que eu faço os slides, depois eu esqueço o que eu fiz, né? Ela bota ela em pezinha. Por quê? Antigamente não tinha o pessoal da CCIH. O pessoal da CCIH, no começo da manhã e em outros horários, vão entrando de banheiro em banheiro para ver se tem alguma paradeira suja, certo? Para poder lavar e colocar suspensa, como se estivesse escorrendo, certo? O que não impede, gente, de que seu paciente acabou de sujar, você jogue no vaso sanitário, porque tem muita gente que pega, deixa lá no chão só para o pessoal da CCIH vir fazer. Eu gosto sempre de deixar isso claro para vocês, que o nosso maior problema é achar que a gente não tem obrigações. E que a obrigação é para esse ou para aquele funcionário. Dentro do hospital, a obrigação é de todos para o bem-estar do paciente. Imagine se o paciente está querendo uma paradeira e ela está tudo lá suja. Não fica só uma lá, ficam algumas. Todas estão sujas. Por quê? Porque seu paciente foi usando e você não teve pelo menos a decência de jogar as fezes ou o xixi no vaso sanitário, dar descarga e passar uma aguinha. Pronto, e deixa lá escorrendo. Não há necessidade nem que você coloque no escorredor, porque aí o pessoal da CCH pode passar logo depois e achar que está tudo limpo e você só fez passar uma aguinha, certo? Então, o ideal é que mesmo que você não coloque lá no escorredor, jogue no vaso sanitário, passe uma água e deixe lá, bota uma luvinha e faça seu procedimento até a CCH chegar. Porque, de qualquer sorte, se você precisar, quem é que vai ficar com o trabalho comprometido? São vocês. Certo? Dentro de um hospital, gente, eu sempre repito isso. A nossa prioridade é o paciente. Não é a gente, não é esse ou aquele colega que tem essa ou aquela obrigação. A obrigação é de todos. Ah, mas ele não vai... Eu não quero saber do outro, eu quero saber de mim. Eu faço minha parte, porque eu quero o bem-estar do meu paciente, certo? Então, é importante que vocês façam isso, certo? Para que não tenha, assim, problemas futuros para comprometer o trabalho de vocês e o bem-estar desse paciente, ok? Papagaio, certo? Já falei que é só exclusivamente para os pacientes do sexo masculino, é para coletar urina, certo? Também para pessoas acamadas, com dificuldades de não poder ir até o banheiro. Ele tem, olha aqui, ele tem tanto de inox quanto também de plástico, certo? É um reservatório indicado para pessoas com deficiência física, deficiência múltipla e idosos, principalmente idosos, que é o que você mais vai encontrar. Mas se ele não pudesse dirigir até o banheiro. Você deu o seu papagaio ou colocou a paradeira lá no local, o que é que você tem que fazer? Sai um pouquinho, certo? Disfarce, vá no banheiro fazer uma outra coisa. No banheiro, assim, como se você estivesse limpando alguma coisa. Vá fazer outra coisa ali e deixe ele à vontade.
Sempre quando ele vai fazer algum tipo de procedimento desse porte, ou seja, as eliminações que vai comprometer a privacidade dele, o que é que tem que ser feito? Colocar um biombo, que é aquela cortina andante lá no hospital. Certo? Bota um biombozinho, certo? Se for um quarto, fecha a porta do quarto, né? Se por acaso estiver em uma enfermaria que são vários pacientes no mesmo lugar, é interessante que se coloque o biombo, certo? Para que as outras pessoas não vejam ele fazendo as suas necessidades. Existem pessoas, inclusive, que por conta de outras pessoas estarem ali por perto, ele simplesmente interrompe a eliminação, não consegue fazer. É como a gente, tem gente que não consegue fazer cocô fora do seu banheiro, né? Viaja, enquanto não chega nenhum banheiro, não faz. No matinho nem adianta parar o carro, descer, se agachar, que não vai surtir efeito. Então, é importante que, se você não sabe como é o comportamento desse paciente, que a privacidade dele seja respeitada. Não precisa ele pedir. Você tem que entender que o biombo tem que estar ali. Caso ele esteja no quarto, no apartamento, fecha-se a porta para que ele faça de uma forma confortável. Ok? Uso. Nas mulheres, a paradeira para eliminações de fezes e urina. Nos homens, é eliminação de fezes e, em muitos casos, também a urina, no caso do uso da aparadeira, certo? É que aqui esse slide, eu acho que na hora eu estava meio lerda, botei no lugar errado, mas aqui está relacionado com a aparadeira. Nas mulheres, ela vai fazer na aparadeira fezes e urina. No homem, ele vai fazer as fezes e, em muitos casos, certo? Urina também. Então, o homem ele pode usar das duas formas, ok? Veja só, aqui a posição que está se colocando. Veja só. Em algumas situações, a aparadeira ou o papagaio fica próximo ao paciente. Não fica lá no banheiro. Às vezes você colocou, ele não fez. Para você não botar lá e depois ter que pegar, já bota de junto dele, porque até ele mesmo pode pegar. Pronto. Só que é o seguinte, geralmente, alguns profissionais colocam a aparadeira no chão. E vocês vão ver assim, papagaio, a aparadeira no chão. Porque é para eliminação mesmo, né? É para aparar cocô e xixi. Sai pro chão. Só que tem o seguinte, gente. Olha onde que está a aparadeira. Auxiliando o profissional para posicionar o paciente em cima da cama. E aí você pega a aparadeira que estava no chão e coloca em cima do lençol do seu paciente. Do leito do seu paciente. Você vai levar sujeira, né, contaminação para um leito que não deve. Certo? Então, o que é que se tem que fazer? Primeiro, você quer acomodar que não seja no banheiro? Deixe ela na escadinha. Pronto, bote na escadinha. Toda vez que você for colocar a paradeira no leito, se possível, tire o lençol, né? Arraste o lençol todo para lá, para o outro lado, para que a aparadeira fique em cima apenas do colchão. Mas, se você não puder desforrar um pouquinho o lençol, coloque aqui em cima. Aqui em cima já tem o lençol móvel, que é a travessa. Vocês já sabem o que é isso, certo? A travessa. Porque logo depois que você tiver usado, você já tem aqui na cabeceira uma outra travessa limpinha. Basta trocar ela, para que o paciente não fique em cima da mesma travessa em que você colocou a sua paradeira em cima. Mas o ideal, se possível, e sempre né? Você arrastar um pouco o lençol, desforrar um pouco a cama, só o lugar em que você vai colocar a paradeira, certo? Essa posição do paciente pode ser assim, certo? Mas pode colocar ele, deixa eu ver se tem alguma posição aqui, ainda não. Você pode colocar esse paciente numa posição ginecológica, ou seja, ele vai estar em decúbito dorsal, com as pernas fletidas, e basta ele levantar o bumbum e você coloca a paradeira por baixo, certo? Mas tanto pode ser assim, colocando em decúbito lateral, para quando ele vier, você virou ele, né? Tá aí, decúbito lateral. Essa paradeira você vai aproximar bem para adjunto, certo? Que ela está, inclusive, numa posição errada. É esse lado de cá, vamos aqui, é esse lado de cá que tem que ficar a região lombosacra, como é que tá aqui? Ela está ao contrário. Então, você já posiciona na posição de você encaixar. Lembre-se de quanto mais você facilitar o trabalho de vocês, é melhor. É técnica, certo? Mas também a outra você vai,
Esse lado de cá. Pronto, é esse lado de cá, achatado. Você vai colocar aqui, e quando ele vire, você vai aproximar mais, quando ele virar, já cai em cima da paradeira. Aí você só vai pedir para ele levantar um pouco para você ajustar se houver necessidade, certo? Ou colocar ele em decúbito dorsal, na posição ginecológica, ele levanta o bumbum e você coloca a paradeira por baixo, certo? Tanto faz ou uma coisa ou outra. Eu acredito que tem uma fotozinha parecida para poder eu só relembrar vocês. Cuidados com a paradeira. Sempre lavar muito bem as mãos e fazer uso de luvas durante o procedimento. É importante para evitar infecções. Você não vai pegar nenhum objeto em que lida com as eliminações do paciente com a mão pura. Certo? Você vai lavar as mãos, vai calçar sua luva. Às vezes, quando dá para você fazer, lavar e calçar a luva. Quando não dá, você calça a sua luva, certo? Dispor o material próximo da pessoa que for usá-la. Ó, aquele botar bem para adjunto, né? Tanto se ela puder, ela mesma colocar, é melhor para ela, certo? Porque ela não vai precisar, não vai se sentir inútil. Então, existem determinados procedimentos que se o paciente, é tipo sabonete quando vai dar banho no paciente, se ele puder pegar o sabonete para pelo menos até as partes íntimas dele, ele lavar, para ele é melhor, certo? Orientar ao paciente, flexionar as pernas e elevar o quadril se for possível para o uso da comadre. Então, a foto aqui não está dando para ver direitinho, né? Não está dando para ver direitinho, não. Mas eu vou ver eu vou ver se tem alguma mais próxima, senão eu melhoro essa e na hora que eu mandar os slides eu mando com ela melhorzinha, certo? Ou mando uma foto melhor, certo? Então é aquilo que eu disse, coloca na posição ginecológica. Imagina que você está deitado, né? Com a perna fletida, você levanta o bumbum e coloca, certo? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Colocar a comadre ou papagaio na melhor posição. Caso seja um paciente do sexo masculino, o órgão masculino deverá ser introduzido no papagaio, certo? Ou ele mesmo introduz, ou você mesmo introduz. Volto a dizer que se ele puder fazer, é melhor, certo? Deixar o papel ou lenço a seu alcance ou da pessoa que for utilizar. Ou seja, o papel higiênico ou você oferece ou deixa próximo, ele mesmo pega, certo? Geralmente, na cômoda da cabeceira fica o papel higiênico, certo? Por via das dúvidas, você já leva algum, ou você, se o paciente é seu, você sabe o que ele tem na cômoda dele, certo? Caso não saiba, você pega, já leva por segurança. Leve a comadre ou o papagaio ao banheiro e descarte todo o conteúdo no vaso sanitário. Então, ele eliminou, vá, chegue lá, descarte, dê descarga, certo? Ou você vai deixar lá para o pessoal, se tem outras, né? Você deixa lá que o pessoal da CCIH vai fazer a limpeza. Mas se você olhou para o escorredorzinho, não tem nenhuma, pelo menos aquela, você lava, porque se houver necessidade, melhor. Claro, evidentemente que as fezes é mais difícil de você fazer a higienização, assim, tipo banho de gato, né? Que a gente não vai ter como fazer diferente. Aí você sempre, quando fizer xixi, nessa que ele fez xixi, é que é interessante jogar bem fora e fazer a lavagem, certo? Mas mesmo a de fezes, o jogar fora no vaso, tanto faz as fezes como a urina. Sendo que, se for para você reutilizar, a da urina é melhor, certo? Ok? Vamos lá. Cuidados. Higienize a comadre ou papagaio, retire as luvas e lave as mãos novamente. Então, a lavagem das mãos tanto vai ser para você colocar a luva, né, como vai ser para depois que você fez o procedimento, você lavar. E isso é muito importante, gente, por conta de infecção. Essa infecção pode acontecer no paciente, certo? Então, é interessante que você faça, né, para que você não leve nenhuma... Vamos deixar a infecção, então, de lado. Vamos falar da contaminação, que aí gera a infecção, certo? Então, é importante que você tenha, assim, procedimentos básicos de higiene para cuidar de você e do paciente, certo? Repare que você está numa área e fazendo um procedimento, contaminado. Pode parecer besteira, mas vocês vão ver que não é.
Não colocá-los no chão, mas sobre um móvel adequado ou na escadinha, certo? Geralmente, no hospital particular, você tem inclusive um local específico para ela, certo? Mas esse corredorzinho lá no banheiro sempre vai ter em qualquer tipo de hospital. Então, assim, se não tiver um móvel, tem a escadinha. Só não façam a questão de colocar a paradeira ou o papagaio no chão, certo? Ao colocá-los na cama, retirar o lençol do local. Já falei sobre isso, certo? Nunca coloque uma paradeira, ou mesmo que esteja em cima da escadinha, mesmo que esteja lá no corredor, no banheiro, não coloque em cima do lençol, não. Dê preferência a colocar em cima da cama, viu? Sem o lençol. Ou colocar, porque se você coloca em cima da travessa, você vai ter que usar outra, já é mais um gasto, viu? Fazer o possível para não colocá-la por cima do lençol, acabei de falar. Ter maior atenção na colocação da paradeira, que deverá acomodar de forma confortável ao paciente, isso é importante. Quando você colocar, veja o local certinho, porque senão dói as costas dele e isso pode, inclusive, evitar ou trancar ele e ele não fazer nada. Então, coloque ele confortável na paradeira, porque está na região lombosacra, certo? E pode doer. E aí dificultar o momento da eliminação. Ok? Pode até ferir, pode fazer escaras, inclusive. Tem que ter cuidado também para ver se ele não tem alguma coisa, uma escara, por menor que seja, para você não colocar de uma forma errada e prejudicar ainda mais, certo? Manter a privacidade do paciente, já falei sobre isso. Ou coloca o biombo, certo? Ou você vai fechar a porta desse paciente, do quarto ou do apartamento desse paciente. Observações. Nos casos de pacientes subnutridos ou caquéticos, bem magrinho, pele e osso, deve-se acolchoar bem a comadre para evitar lesões de pele, principalmente na região lombosacra. Ao acolchoar, você pega um lençol, dobra, coloca ali, dê preferência a uma toalha de rosto, porque ela é menor, você pode dobrar ele em várias partes e colocar ali, porque na hora que você acomodar ele está no local acolchoado, não fica em cima daquela parte achatada, certo? Qual é o material necessário? Bandeja, papel higiênico, papel toalha, recipiente com água morna e sabão líquido. Eu não vou enganar vocês que você não vai ver isso lá no hospital, não. Raramente, porque, gente, quando a gente usa o banheiro, as pessoas até colocam aquelas duchazinhas, é bonitinho, não é? Só usam quando vão trepar e vão fazer sua higiene íntima. Só isso quando usa, viu? Na verdade, aquela ducha é para fazer a higienização após a eliminação da urina ou a eliminação das fezes. É que, por uma questão de cultura, nós não fazemos isso. Usamos o papel higiênico e pronto. E papel higiênico? De papel higiênico não tem nada, certo? Ele não higieniza. Então, o que ele está dizendo aqui é que o ideal seria, quando o paciente terminar de fazer suas eliminações, você fazer uma higienização com água morna, né? Usar sabão. É o que se chama de higienização do local. Tanto na região anal, se for as fezes, como na uretra, no meato urinário, certo? Mas ninguém faz isso não, gente. Isso aqui seria... Talvez você veja, como o meu universo não é particular, é mais SUS, talvez no hospital particular tenha isso. Mas vamos ver a rotina do hospital em que vocês vão trabalhar, vamos ver a rotina do hospital em que você vai fazer o estágio, e aí, a depender da rotina, você já sabe que não é nada de estranho. É o mais certo, tanto para um paciente que esteja internado, como qualquer pessoa que faz uso de um banheiro de uma forma normal, certo? Tem lá a duchazinha, essa ducha é para você tirar o resíduo, certo? E aí depois enxuga até com papel higiênico, certo? Então, esse aí é o material que se tem. Se tiver essa condição, vamos supor um paciente que está no leito por vários dias. É interessante que você faça isso para não promover assaduras, certo? E se você vai lavar, ter o cuidado que após a lavagem, a secagem é importante. É um paciente que está no leito durante muito tempo, certo? Não está levantando. Então, se você faz uma higienização com água, você precisa secar muito bem seco, porque você sabe que a umidade daquele local pode promover uma escara. E não é isso que você quer, ok?
Descrição do procedimento com auxílio do paciente. Olha aqui a foto que eu queria, ó. Olha ela aqui. Ela deitadinha, certo? Em posição ginecológica, pronto. Aqui ela vai suspender a bunda e você vai colocar por baixo, certo? Manda abrir um pouquinho as pernas e aí você coloca, certo? Ali aquele travesseiro é para poder ela não machucar a cabeça caso ela, né, estique um pouco para trás para poder levantar as nádegas, né, a bunda, certo? Pronto, vamos lá. Cobrir a comadre com papel toalha ou papel higiênico. Ou seja, você não... É aquele negócio, gente, a gente aprende tudo corretinho, certo? Mas a gente não vê muito isso, não. É aquele negócio, cobrir a comadre com toalha ou papel higiênico para levar até o paciente, não levar ela descoberta. Mas olha, como a grande maioria fica no banheiro, porque assim, ó, existem enfermarias que tem um banheiro dentro da enfermaria. Então não há necessidade do banheiro até chegar no leito você cobrir com a toalha de papel. E existem banheiros que são no corredor, é coletivo, para aquele andar, para todos os pacientes daquele andar. Então, você vai ter as aparadeiras lá no banheiro, certo? Ou no expurgo, já lavadinhas. Então, para vir até o quarto, até a enfermaria, o ideal, olha o que eu estou dizendo, o ideal é cobrir, é como se fosse uma comida que vem lá de fora para dentro, vem coberta. A paradeira da mesma forma, certo? Então, cobrir com papel toalha ou papel higiênico, certo? Mas geralmente não é assim, vem na mão mesmo. Solicitar ao paciente para ficar em decúbito dorsal com o joelho, ou seja, nessa posição que está aqui. Eu não vou ler não, descrever a posição. Então, ele vai estar aqui nessa posição, certo? Vai levantar o bumbum e vai colocar a paradeira aí, ok? Colocar um dos braços sobre a região lombar. Aí, gente, aquele negócio. Aqui uma descrição. Mas você vai depender muito. Por exemplo, isso que ele está dizendo aqui, colocar um dos braços sobre a região lombosacra, ajudando a levantar as nádegas e com a outra mão colocar a comadre. É em caso de paciente que não tenha realmente a condição de se suspender, não tenha força de suspender a região lombosacra. Aí você, com uma mão, você auxilia ele pela região lombosacra e com a outra você coloca a paradeira, certo? Isso quando ele não tem, assim, a possibilidade de fazer. Muitos deles não têm força para se suspender, certo? Se o paciente não tiver condições de fazer sua higiene, limpar e ou secar após qualquer eliminação. A gente já falou sobre isso. Não desprezar as eliminações. Verificar o conteúdo. Tem isso, que eu esqueci até de falar. Antes de você desprezar as eliminações, observe como é que ela está. Para que você, na hora de colocar no prontuário, se houver necessidade, tem que descrever. É presença de sangue na urina ou nas fezes? É uma urina em pouca quantidade? A coloração é amarela muito intensa? Você vai descrever para que chame a atenção do médico, certo? Então, não jogue de qualquer jeito. É como a gente. A gente vai no banheiro, faz xixi, faz cocô, tem que observar o que a gente fez para ver se não tem alguma alteração. Não é ficar namorando o xixi e o cocô, não é isso. Mas é olhar o que você eliminou, fecha o vaso e depois você dá descarga, certo? Que é uma outra coisa, nunca dê descarga com o vaso aberto, certo? Porque partículas vão para o ar e pode não, e vão contaminar, certo? Então, nunca se dá descarga com o vaso aberto. Isso nem em casa, nem no hospital, ok? Vamos lá. Olha aqui, levantando, certo? Eu acho que o Deus protege os doidos. Olha aqui a posição. Ele não está numa posição ginecológica, ele está deitado, só fez levantar o bumbum para que se coloque a paradeira. Pode ser assim ou daquele jeito, colocando em decúbito lateral, certo? E aí, depois que ele se acomoda, aí acontece, ela aqui está com a jarrinha, está parecendo compressas, ele provavelmente vai fazer a higienização dele. E existem alguns procedimentos, quer ver uma coisa? Em saúde, em obstetrícia, saúde da mulher e da criança, certo? Vocês vão usar muito a paradeira, porque lá você faz a higienização, certo? Então você vai fazer uso da paradeira, certo? Ok? Sem o auxílio do paciente. Ali foi com o auxílio do paciente, aqui sem o auxílio do paciente. Cobrir a comadre com papel toalha ou papel higiênico, já falei sobre isso. Virar o paciente de lado e ajustar a comadre, já mostramos a gravura,
né, no início. Limpar e ou secar após qualquer eliminação. Após a evacuação, fazer higiene com água morna e sabão. É o ideal. Após as fezes, se ele eliminou fezes, você fazer essa higienização, usando água e sabão neutro, certo? Para não ficar resíduo. Mas foi o que eu disse, você quase que não vai ver isso, mas você faz a sua parte. Você sabe que as fezes promovem muito mais a assadura do que a urina. Ao retirar a comadre, proceder da mesma maneira, virar para o lado, retirar a comadre e colocar novamente o paciente na posição desejada. Se você virou de lado para você colocar a paradeira, se você usou esse recurso, para retirar vai ser da mesma forma. Ô, seu José, vira aí de lado de novo, que eu vou tirar a paradeira. Se foi essa posição daqui é mais fácil. Ô, seu José, levante aí um pouquinho o bumbum para poder tirar a paradeira, ok? Parece uma besteira, né, gente? É um procedimento besta que você vai fazer demais. Mas existem alguns cuidados, né? Algumas observações que a gente não leva em consideração. E é aquele negócio, gente. Existe um hábito, né? Você aprende tudo certinho, mas se na hora que você vai praticar, faz como rotina, a pressa, você vai estar sempre voltando a fazer as coisas erradas. É por isso que nos hospitais você vê muita coisa errada, porque todo mundo aprende o correto, mas o hábito, a pressa, lhe faz você cair em uma rotina errada. E a gente, para fazer o errado e fixar, é muito mais fácil. É mais fácil você fixar um erro do que o correto, porque o correto dá trabalho. E ninguém quer ter trabalho. E se a gente pensar, né, se a gente for pensar que se ali no leito tivesse se eu tivesse lá, eu gostaria que fizesse dessa forma, certo? E aí às vezes não tem. A gente sabe perfeitamente que a quantidade de paciente, a rotina apressada, as emergências, isso não justifica, certo? Isso não justifica. O conforto do paciente está em primeiro lugar. Nada é tão urgente que não possa você fazer algo que minimize o conforto desse paciente, certo? Bem, aí agora a gente entra, já encerramos o uso da comadre, do papagaio, a gente agora vai falar tricotomia, né? O que é tricotomia? Vocês estão vendo aí um paciente cheio de pelo, né? E um aparelho, né? Para retirada desses pelos. Deixa eu avisar logo a vocês. Ó, nem sempre você vai encontrar isso aí, não. Você vai fazer com aquela lâmina normal, tá? É ela que a gente vai encontrar, certo? Mas a técnica vai ser a mesma, ok? Então, a tricotomia é, na verdade, a raspagem dos pelos da pele. Muito mais comum nos homens por conta do corpo todo, que na grande maioria é recoberta de pelos. Na mulher, quando você vai fazer um procedimento na vulva, certo? É muito comum, né? Uma higienização na pubis, que vulva, desculpe, gente, não é vulva não, na região pubiana, que é cheia de pelos, certo? Então, assim, quer ver quando você vai usar muito isso? Em cirúrgica, no pré-operatório. Um dos cuidados do pré-operatório é a tricotomia, é a retirada de pelos, que a gente pode achar que é algo muito comum, porque a gente faz em casa, mas não é, a gente faz em casa, inclusive, muitas vezes de forma errada, certo? Então, a tricotomia é a raspagem dos pelos na pele. Os pelos devem ser retirados porque abrigam micro-organismos que poderão penetrar no ferimento provocando infecção. Então, toda vez chegou o seu paciente, às vezes é numa UPA da vida, né, num ambulatório, que você olha aquele ferimento que está chegando cheio de sangue, cheio de sujeira e cheio de pelo. Uma das coisas que você vai fazer logo é fazer a higienização do local e é fazer a retirada dos pelos. Quando é um curativo na cabeça, você vai ter que retirar o pelo daquela... Você não vai raspar a cabeça toda, mas você vai tirar daquela área que você precisa utilizar, fazer a retirada desses pelos. Primeiro, para fazer uma higienização adequada. Segundo, para evitar infecção e até para facilitar o curativo, porque até o esparadrapo é o ruim para você finalizar seu curativo. Então, é importante que em determinadas áreas, tendo pelos, a tricotomia precisa ser feita para você melhorar esse procedimento, certo?
É feita com a finalidade de facilitar a limpeza e a desinfecção da pele e da região a ser operada. Não só da operada, mas da região que você vai fazer o procedimento. Ele fala aqui da operada porque nos cuidados pré-operatórios, as áreas, e aí fica uma dica, nunca retire o pelo só daquela areazinha. A área desse tamanho, sempre tire, ó, de uma área maior, principalmente cirúrgica, certo? Porque muitas vezes você não sabe o espaço em que o médico vai necessitar. Muitas vezes, uma cirurgia cardíaca, quem já deu cirúrgica, não, vocês estão em fundamentos. Mas você talvez tenha dado cirúrgica por conta da pandemia. Eu tive uma turma que eu dei cirúrgica antes de fundamentos. Em cirúrgica, você não sabe o quanto de área o médico vai usar. Uma cirurgia cardíaca mesmo. Você deixa do pescoço para baixo, você pela o cidadão todo. Certo? Então, muitas vezes, vamos supor, vai fazer uma cirurgia cardíaca. Mas ele vai precisar de uma sonda vesical de demora. Você tem que entender isso. As cirurgias gerais, 99,9% vai precisar da instalação de uma sonda vesical de demora. Então, lá embaixo, na região pubiana, vai ter que fazer a retirada do pelo, para que lá no centro cirúrgico, o profissional vai precisar colocar a sonda, certo? Então, você já no cuidado pré-operatório, você já se antecipa e retira esses pelos. Então, a tricotomia é a retirada dos pelos em toda e qualquer região que houver necessidade de fazer um procedimento, certo? Qual é o material que se utiliza? Bandeja, onde você vai arrumar todo o seu material. Recipientes com bolas de algodão. Essas bolas de algodão vai funcionar como se fosse uma buchazinha, né? Em que você vai com a pinça segura, molha com soro fisiológico, bota o sabão e vai passar, certo? Pacote com gases. A gase vai funcionar para fazer, geralmente para enxugar. Ela é melhor porque ela não solta aqueles pelinhos do algodão. Muitas vezes, até você precisa de passar em determinadas áreas e aí fica soltando o pelo e depois você tem que ficar tirando. Então, a gase já não tem esse problema, certo? Ela é mais usada no caso da tricotomia. Você pode também usar ela para poder passar o sabão, umedecer a área também, pode, certo? Mas ela é muito mais usada para enxugar. Cuba redonda com sabão líquido diluído. Já leva lá na sua cubarrim diluída. Cubarrim, certo? É aquela pecinha, né, que parece um rinzinho, que é do mesmo material da aparadeira. Tem de plástico também. Aparelho de barbear com lâmina nova, se possível, utilizar tricotomizador elétrico, se tiver. Ó aqui. E outra, esse aqui é antigo. Geralmente usa esses descartáveis. Os hospitais hoje já usam o aparelho de barbear descartável. É melhor, terminou de usar, joga fora dentro da caixa de coleta de material perfuro cortante. Pinça, certo? A pinça você vai escolher dependendo da área. Geralmente, quando você vai fazer uma higienização na genitália do paciente, existe uma pinça específica, ela é comprida. Mas aqui para nós que ninguém nos ouça, se não tiver pinça ou um pacote de higienização, pode pegar o pacote de curativo normal, viu? Ou qualquer outro pacote que tenha pelo menos uma pinça. Você segura assim, pega para ver se tem uma pinçazinha, né? E aí vai fazer sua limpeza. É porque a gente ainda não falou do curativo, né? Mas você tem os pacotezinhos já prontinhos, que você pode usar qualquer pacote com a pinça para que você utilize para fazer a tricotomia, ok? Orientações. Calçar luvas como meio de proteção pessoal em todas as tricotomias. Gente, calçar luva é uma proteção individual muito importante que você vai estar sempre usando. Você vai usar muito mais luva do que máscara. Então, você vai fazer um procedimento no paciente, claro que você tem que usar luva. Luva de procedimento, você vai fazer uma tricotomia, certo? Não há necessidade da proteção do paciente, mas da sua proteção. Usar tesoura para cortar pelos mais longos e cabelos, sempre que for necessário. E retirá-lo com papel toalha. É aquele negócio, deixa eu ver aqui isso aqui. É aquele negócio. Você vai primeiro cortar o famoso aparar. Sabe onde é que você vai ver muito isso? Em saúde da mulher e da criança, quando a mulher chega, né, para fazer a triagem, para fazer o exame inicial,
que ela vai colocar, ô mãe, tira aí a calcinha, ela aí tira a calcinha, e aí depois você aí, depois que ela tirou, se arrumou, você cobriu com o lençol, pronto. Na hora que você descobre, tá uma mata do borel desse tamanho. Isso aqui é o tamanho dos pelos, viu? Imenso. Se você for começar usando a lâmina, é bem possível que a lâmina fique cega rapidinho e encha de pelo. Aí fica toda hora você tendo que pegar, tirar. Então, o que você faz? Você apara, corta, né? Metade dos pelos. Deixa ele o mínimo que você puder. O menor que você, porque facilita na hora de você fazer a tricotomia. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazendo a tricotomia e com a toalha, um descartável, ou um algodão, ou uma gaze, seja lá o que for, vai tirando o pelo, certo? Vocês já devem ter feito uma tricotomia em vocês, na região pubiana, em que os pelos estavam grandes, você meteu a lâmina e saiu e veio cheio de pelo. E você tem que estar toda hora tirando, porque enche de pelo e aí ele já não faz mais a raspagem. Certo? Então, é isso que ele está dizendo. Usar uma tesoura para aparar, certo? No cabelo, então, você vai ter que cortar uma boa quantidade, tirar boa parte do cabelo com tesoura e depois passar a lâmina. Geralmente, quando faz cirurgia de crânio, certo? Geralmente, quando você tem uma emergência onde houve um traumatismo craniano, certo? Até para facilitar o curativo, certo? O pelo deve ser raspado delicadamente no sentido do crescimento do mesmo, para evitar lesão na pele e foliculite, é aquele que chama pé de cabelo. Porque veja só, claro e evidente, vocês sabem disso, quando você faz a raspagem no sentido contrário, por exemplo, na região pubiana, está aqui a pubis de vocês, certo? O sentido é esse, anterior, certo? Ó, de cima para baixo. Quando você faz de baixo para cima, os pelos saem mais rápido. Mas depois coça quando estão... Ixi, como coça! E você pode ferir quando você faz no sentido contrário. Então, ó, você tem aqui o braço do paciente, ó. Os meus pelos, ó, tá nesse sentido. Então, a raspagem vai ter que ser nesse sentido. Se eu fizer no sentido oposto, vou raspar? Vou. Certo? Mas eu posso ferir a pele desse paciente. Então, recomenda-se que a raspagem seja no sentido dos pelos. Quando ele diz, ó, raspado delicadamente, não é como se você tivesse com um pedaço de pau. Não. Ali tem gente. E outra, se você faz de uma forma grosseira, vem a pele junto e você corta. Em tricotomia, não pode haver cortes na pele desse paciente. Se você fizer isso em um pré-operatório, o médico que vê o corte vai chamar você a atenção. Vai fazer um relatóriozinho básico e porque não pode, certo? Acidentes acontecem, mas a gente tem técnica para evitar esses acidentes, certo? A pele deve ser esticada para facilitar o deslizamento do aparelho e evitar lesão. Então, estica a pele, né? Quanto mais esticar, você estica a pele e, ó, puxa. Com a mão você estica e com a outra você raspa. Porque fica melhor. Se você não estica essa pele, vem o pelo e a pele junto. É mais fácil vir antes a pele e depois o pelo. E às vezes o pelo nem vem, só vem a pele. Certo? Então você estica a pele para facilitar o deslizamento da navalha sobre a pele desse paciente e acontecer a retirada dos pelos. Realizar degermação na área tricotomizada. Ou seja, se você vai retirar os pelos de uma área, obviamente, o que você tem que fazer? Umedecer o local e degermar. Degermar é passar o sabão degermante, né? É um sabão usado no hospital. Degermante é sabão. Então, aí você... Antigamente, hoje não, que tá tudo mais moderno, né? Mas a gente pegava, passava, ensaboava o local e aí, ó, nas pernas, passava. Hoje aqui já tem os produtos para isso. Mas, olha, vocês não vão encontrar produtos, né, específicos. Então, você vai ter que se atar com sabão e água. Pronto, botou a pinça, certo? Pegou o sabão com a pinça, molhou na cubarrina a água e no sabão, que já está misturado. Pronto, vai naquela área, passa, faz a espuma e só depois você faz a tricotomia, certo? Porque facilita, retira, né? Minimiza, inclusive, a agonia do paciente, está aquilo passando, podendo até cortar. Minimiza até essa questão do corte, porque facilita o deslizamento. Então, realizar degermação na área tricotomizada, certo?
Deve-se ter cuidados com proeminências ósseas e lesões de pele, porque você pode... O que é proeminência óssea? Ó, aqui na sua mão, esse ossinho aqui do punho é uma proeminência óssea. O tornozelo tem aqueles 2 ossinhos do lado, é uma proeminência óssea, certo? Então, assim, nesses locais tem que ter cuidado, porque na hora que você passar a lâmina, por ser uma proeminência, por ser uma pontinha, pode cortar, certo? Eu fico olhando assim, gente, é porque meu gato tem asma, né? E ele, quando tá assim, eu tenho que pegar e botar a bombinha nele, né? E eu fico com medo de que ele vá pro telhado de alguma casa e fique lá com essa respiração assim. Eu fico atordoada. Vamos lá. Atenção, não fazer uso de álcool. Para que álcool? Vai fazer uso de álcool para quê? Então, não fazer uso de álcool. Procedimento. Claro, evidentemente, que a gente relatando o procedimento parece uma coisa do outro mundo. E vocês vão ver que não é. Imagine você no banheiro depilando suas pernas, depilando sua região pubiana. Tem mistério? Não, aqui também não. Só precisa de algumas técnicas, né? Procedimento, cerque a cama com biombo, pelo mesmo motivo, a privacidade do paciente. Expor a região exclusivamente a região que vocês vão tricotomizar, só. Você não vai fazer na região pubiana da paciente ou do paciente, certo? O homem também tem pubis, viu? E aí você pega, deixa ele nu, com as partes íntimas à mostra, e não é assim. Você só vai colocar aquela área que vai ser tricotomizada. As outras você cobre ou com a toalha, ou um lençol pequeno, e só deixa a área que vocês vão usar para fazer o procedimento. Umedeça a bola de algodão com sabão, já acabamos de falar. Ensaboar a região. Com a mão esquerda, essa aqui com a mão esquerda, porque isso estava... tem umas coisas que os livros colocam, mas com a mão esquerda estique a pele. Não, com uma mão você vai ensaboar, com a outra você vai esticar. Com uma mão você vai esticar a pele, com a outra você vai fazer a raspagem. Se a pessoa for canhota, as mãos vão ser trocadas, certo? Então, com a mão esquerda, delete o esquerda, é porque estava no livro, eu tenho que colocar, certo? Mas com uma mão você vai esticar a pele, e com a outra você vai executar o procedimento. Faça a raspagem dos pelos de cima para baixo, no sentido dos pelos, já falamos sobre isso. Lave a área com água e sabão para remover os pelos cortados. Se você fez o corte antes, se você aparou, você tira para não... Porque assim, gente... É uma coisa por vez. Você tirou os pelos, certo? Não vai largar lá os pelos grudados na pele para continuar passando sabão. Já pensou? Aí você passa água com sabão. Você vai tanto passar nos pelos que estão grudados quanto nos pelos que já estão soltos. Só vão atrapalhar a vida de vocês. Então, aqueles pelos que já saíram devem ser retirados para não atrapalhar vocês. Retire o material usado. Tudo que você usou, você vai retirar, certo? Deixando o paciente todo limpinho, sequinho, bonitinho. Aqui você tá o procedimento, certo? Aqui você tem, ó, ela esticando a pele e com a outra mão passando a lâmina, certo? É isso que estava querendo dizer. Você puxa e vai facilitar a pele não ir junto, certo? Aqui essa foto, tricotomia escrotal. Pense, na minha opinião, é uma das áreas mais difíceis de você fazer tricotomia. Por que uma área? Primeiro que é uma área frágil, certo? É uma área frágil. E segundo que ela tem assim, excesso de pele. E pode, mesmo que você tenha muito cuidado, pode vir a pele e você cortar. Certo? Então, repare como é que o profissional está fazendo. Ele está puxando o pênis para trás e tem que ter cuidado nesse repuxo, porque é uma área frágil, a dor pode acontecer. Não, mas eu não estou apertando. Sim, mas é uma área frágil. Só o fato de você estar empurrando ele para trás, certo? Já está machucando um pouco ele. Então, é importante que você tenha muita sutileza, delicadeza para fazer e atenção para que você não retire, porque o homem é tão desgraçado, é tão miserável, que até tem uns que é desgraçado, parece uma barba aqui, cheia de pelo nos testículos, né? E tem que ser tirado.
certo? Ainda mais se ele for fazer alguma cirurgia nessa área, você tem que fazer em toda essa área. Toda vez que você for fazer aqui uma área como essa, só para dar o exemplo daquilo que eu falei, que tem que fazer numa área maior, certo? Você iria fazer em todo aqui, em toda a extensão do pênis, onde tivesse pelo, que tem homem que tem um bocado de pelo na base do pênis. Você vai tirar no testículo e na região pubiana como um todo. E eu tiraria até a metade da coxa. Então, toda essa área daqui, ó, toda essa área daqui seria tricotomizada, certo? Principalmente se ele for fazer uma cirurgia nessa área, certo? Então, é uma área que tem que ser chamada a atenção para que você não incorra um desconforto nesse paciente, certo? Bem, gente, a aula é pequena, certo? Falar de tricotomia é algo bem básico, né? Mostrar o que é uma paradeira, o que é um papagaio também. Vocês vão receber 2 videozinhos, certo? E esse é nosso último slide, tá bom? Um beijo no coração de vocês.